Mais um encontro de estudo do nosso livro O que aconteceu com você? Na verdade, toda quarta às 10, voltamos quarta passada, a gente faz o nosso encontro de estudos. Eu já terminei um estudo com vocês, ao vivo aqui. Como que eu faço? Gente, eu escolho um livro que tem tudo a ver com essa ideia, né, de educarmos pelo melhor caminho para o desenvolvimento dos nossos filhos, entendendo o desenvolvimento cerebral, de neurociência, olhando para os impactos da educação que nós tivemos. Então eu escolho um livro e eu estudo com vocês aqui ao vivo. Eu pego o livro e vou lendo, parágrafo por parágrafo, né? Quem não consegue comprar o livro aí para acompanhar o estudo não tem problema, porque coloca o fone, vai fazendo suas coisas e vai estudando junto. Bom dia, vão chegando, sejam bem-vindos, porque a ideia é realmente a gente estudar juntos, tá? Eu tenho bastante dificuldade, entre aspas, eu sou sanguínea, né, o meu temperamento, então eu tenho bastante dificuldade de pegar um livro e ler até o fim. O que eu faço normalmente? Eu pego putz, esse conteúdo tem tal livro, eu vou estudando vários ao mesmo tempo. E aí eu falei, bom, uma forma de eu me comprometer a estudar, parar, realmente estudar, uma hora fixa, um livro só, etc, me comprometer com outras pessoas, né? E deu super certo com o primeiro livro, que foi Porque o Amor é Importante. Quem ainda não estudou esse livro do Porque o Amor é Importante, corre lá no meu YouTube, é o Sônia Andrade Oficial. Então, todas as aulas lá, o livro é incrível. Sabe aquela pessoa que fala assim, ai, que livro que eu indico pro meu marido, ou pra minha vó, pra minha mãe, pra babá, que não acredita em tudo isso, né? Como se fosse uma questão de acreditar ou não acreditar. Por exemplo, você acredita em oxigênio? Não tem que acreditar, entendeu? E acabou. E é isso, né? Nós estamos falando de ciência. Então, o livro que eu indico é Porque o Amor é Importante, tá? Ele vai explicar bem certinho como se forma o cérebro e por que sim existe um melhor caminho na educação dos nossos filhos, olhando para o resultado que a gente quer chegar, tá? E então eu indico esse livro. Esse livro eu estudei ele tintim por tintim, tá lá no meu YouTube, Alcione Andrade Oficial. Entrem lá e assistam as aulas, indiquem para as pessoas, entra lá, coloca lá o play, põe no fone, vai fazendo outras coisas e aí a gente estuda e a pessoa vai entender, seja ela quem for, que a gente não tá falando de achismo, eu acho que esse é o melhor caminho, eu acho que isso pode impactar, eu acho, não, tá? É matemático, né? Muitas coisas assim, bem matemáticas. Oi, Bogos! Oi, Aline! Pessoal, sejam bem-vindos e vamos lá. Então agora o nosso estudo está sendo o livro da Oprah, O que aconteceu com você. Nós já estamos na aula 5, as outras aulas também estão salvas aqui no meu Instagram, também estão salvas lá no YouTube. E qual que é a ideia desse livro, gente? Ele é incrível. Por que ele é incrível? Porque ele tem a Oprah, que sabe contar a história como nunca, né? E tem muito conhecimento, tem muitas experiências vividas e trocadas, né? Pelas pessoas que ela entrevista e tudo mais. E tem o neurocientista, que é o Bruce Perry. E ele explica de um jeito super didático também. Então a gente também vai falar de neurociência e a gente vai focar nessa ideia do trauma. Por que a gente vai focar na ideia do trauma, gente? Porque o trauma é resultado da educação que nós tivemos, tá? E trauma não é exatamente o que acontece conosco. O que acontece conosco são situações traumáticas. Agora, o trauma é como a gente foi construindo quem a gente é hoje a partir da educação, das relações, da qualidade, como a gente era tratado, de como a gente se sentia amado ou não. E nós criamos essa persona que nós somos hoje a partir de tudo isso, a partir desses traumas, que são as feridas abertas. Então a gente diz que trauma é ferida aberta. E por que eu achei importante a gente estudar esse livro depois daquele? Aquele a gente vai entendendo como que o cérebro vai se formando, né? Vai entendendo todos os sistemas, né? Que a gente precisa da serotonina, da dopamina e que a gente constrói o equilíbrio desse sistema lá na primeira infância, desde as relações com os nossos cuidadores primários. E aí, esse livro vai nos explicar um pouquinho por que entendendo tudo isso, nós ainda temos muita dificuldade de sermos assertivos com os nossos filhos, de seguirmos esse caminho, né, da educação com ciência, da educação respeitosa, das relações equilibradas e respeitosas, etc. Porque nós somos frutos dessas educações que nós tivemos, nós criamos caminhos sinápticos, né? A gente fala mapa de mundo cerebral. Os caminhos que a gente tem no nosso cérebro não são aqueles assertivos, são caminhos que o cérebro nós mesmos construímos para sobreviver, traumáticos,
tá? Que então nós somos resultados disso. E nossos filhos também serão, mas como a gente vai tomando cada vez mais consciência para diminuir cada vez mais esses impactos negativos na construção desses caminhos cerebrais das relações humanas, da inteligência emocional, da autoconfiança, da autoestima, né, dos conflitos, dos limites, que é tudo isso que causa, né, do respeito, os nossos problemas hoje entre os nossos pares e em todos os lugares, né, profissionais e assim por diante. Tudo bem? Podemos começar novamente, então, voltar a ler esse livro? Quem aqui já conseguiu ver as outras aulas, gente? Levanta a mãozinha pra mim. E quem tá vindo pela primeira vez? Me fala de onde vocês estão, de que cidade vocês estão. Nós tivemos um boom, eu sou de Curitiba, tá? Por isso que eu tô aqui morrendo de frio, mas eu tô aí me programando pra mudar. 1 ano e meio, 2, quero mudar pra um lugar quente, não quero mais passar frio. Vocês me deram várias sugestões aqui de lugares pra morar. São Paulo, Sami, eu ia falar que de uns tempos pra cá deu um boom de gente de São Paulo. Oi, Vera, seja bem-vinda. Da onde você tá falando? Deu um boom e a gente tá com muito mais pessoas de São Paulo aqui do que de Curitiba. No começo era muito de Curitiba, né? Porque vai indicando, vai indicando, vai indicando, vai indicando. Eu faço atendimentos pessoais, presenciais, mas a maioria dos meus atendimentos são online, então não precisaria ser de Curitiba. Mas deu um boom grande aqui de São Paulo. Muito legal. Muita gente fora do Brasil aqui também. Muito bom. Então, gente, quem tá andando pela primeira vez já vai se espertando para ver as outras aulas. Santa Catarina, Mari. Ai, eu acho frio ainda, eu não quero ir pro sul, eu quero ir pro norte, quero subir. Não quero correr riscos de sentir frio. Ah, sim, imagina. Esse assunto é necessário para o mundo todo, porque como a gente vai mudar a sociedade, né? A gente quer tanto uma sociedade mais justa, mais equilibrada. A gente só vai conseguir criar essa sociedade criando pessoas assim. Só que a gente não cria pessoas assim pelo caminho que a gente conhecia, que a gente achava. A gente já descobriu os impactos daquele caminho de impor tudo isso, de cobrar tudo isso, de punir quando isso não era feito pelas crianças. Tudo isso não cria a sociedade que a gente quer, cria a sociedade que a gente tem, que é uma sociedade violenta, porque aprendeu com a violência, que é uma sociedade injusta, que aprendeu com a injustiça, né? Quão justo é os pais terem suas necessidades atendidas, fazendo as crianças calarem as delas. É injusto, então nós temos uma sociedade injusta, né? Nós temos uma sociedade preconceituosa, porque foi educada de forma preconceituosa. Nós temos uma sociedade que faz bullying, por quê? Porque foi educada com bullying. Então nós temos... Tudo que reflete hoje na sociedade é reflexo da infância vivida, tá? Tudo que vive na infância, gente, volta para a sociedade. Então, se nós queremos mudar a sociedade, sim, esse é o assunto básico, extremamente inicial para a transformação dessa sociedade, né? Estou feliz de estar ao vivo com você, pois estou de férias, mas irei assistir os vídeos gravados com certeza. Ai, que bom, Sami. Então, vamos aproveitar. Vamos lá? E fiquem espertos que agora que tudo passou, entre aspas, né? Estamos aí nos tratamentos da Aurora ainda, etc. Mas que o susto já passou do acidente e tudo mais. Nós estamos voltando. Ontem nós tivemos uma reunião de planejamento de datas, de tudo. Logo, logo a gente vai ter as datas já do mini curso gratuito que a gente vai ter para pais, mães, educadores. E muitas outras novidades estão chegando, tá bom? Goiânia, que legal! Então vamos lá, gente, nós estamos começando o capítulo 2, em busca de equilíbrio. Então o capítulo 1, ele ensinou pra gente, trouxe pra gente como que o nosso cérebro forma, né, como que a gente vai entendendo o meio ambiente, como que a gente vai dando sentido pro mundo, esse é o nome do capítulo, dando sentido ao mundo. Cada um vê o mundo de um jeito, a partir da educação que teve, como que seu cérebro construiu essa interpretação do mundo. E no capítulo 2 ele vai falar sobre o equilíbrio, tá? Então, como que funciona? Eu vou lendo e a gente vai conversando, comentando. Qualquer dúvida, escrevam. Qualquer comentário, escrevam, tá? Que eu vou lendo. E, inclusive, comentários de não concordância, do tipo, se não concordo, eu li uma coisa diferente em tal lugar. Escrevam. Se eu não tiver lido, se eu não souber sobre isso, eu vou pesquisar e depois vou trazer pra vocês também. Mas escrevam pra gente poder realmente enriquecer, né, os nossos conhecimentos. Você pensa no seu coração? Antes mesmo de você nascer, essa máquina milagrosa já bombeava regularmente energia de vida pelo seu corpo. Cerca de 115 mil batimentos diários, dia após dia, com o único propósito de mantê-lo vivo.
Antes da tarefa física complexa de levar nutrientes essenciais a cada célula, tecido e órgão, a pulsação cardíaca também regula sua energia emocional. Um ritmo forte e estável pode trazer uma sensação de calma. Uma aceleração pode deixar em pânico até a pessoa mais saudável. No final da minha década dos 40, houve uma época em que notei uma mudança, um rápido sobressalto do meu coração. Logo pensei as piores coisas. Uma noite acordei com meu coração batendo com tal intensidade que pela primeira vez na vida eu pensei que fosse morrer. É a Oprah falando, tá, gente? Levei 6 meses para entender o que estava acontecendo. Um livro que encontrei sobre uma mesa em frente ao estúdio onde eu gravava o The Oprah Winfrey Show dizia que as palpitações cardíacas podem acontecer na menopausa. O médico confirmou que, de fato, meu corpo passava por mudanças típicas do climatério e foi impossível mensurar o meu alívio. Alívio e assombro, porque para mim aquelas mensagens diretas do meu coração eram uma das conexões mais poderosas que eu já tinha feito com o meu biossistema único. Elas provavam aquilo em que eu já acreditava, que meu corpo está sempre falando comigo. Gente, gravem essa frase e comecem a usar isso com as crianças de vocês. Tem que ver que lindo que é. A gente prestar atenção no nosso corpo, ensinar os nossos filhos a prestar atenção nos próprios corpos. O nosso batimento cardíaco diz sobre nós. Os nossos sentimentos e emoções dizem sempre sobre o que está acontecendo. Então a gente fala que tudo o que acontece é como se fosse um painel de carro que acende as luzinhas. A gente precisa olhar para isso. Vamos começar por aí, gente. A alimentação. Ai, não tô com fome. Olha pra isso. Não é? Come tudo que tá no prato. Olha como a gente vai ensinando os nossos filhos a se desconectar do corpo. Eu não tô com frio, tô com calor. Não interessa, põe jaqueta. Ai, mãe, não quero tomar esse negócio, não tô com sede. Toma, porque tem que tomar tanto de água todo dia. Ai, não tô com sono. Dorme porque tem que dormir. Entende, gente? Como a gente vai desconectando cada vez mais. Tô com medo. Não tem que sentir medo. Olha isso, gente. Tô com medo. Não tem que sentir medo. Onde já se viu sentir medo? Pra que ter medo? Já te falei que não tem que ter medo disso? Olha o quanto a gente vai ensinando nossos filhos a dizerem: não olhem para o que o corpo de vocês está produzindo. Não olhem para vocês mesmos. Não percebam a comunicação de vocês com vocês mesmos. Se desconectem de vocês. Olhem para fora e atendam o que o adulto quer. Atenda para você poder ser amado. Porque se você não atender os outros, você vai ser ignorado, você vai ser violentado, você vai ser rechaçado, você vai ser desconsiderado. Agora, se você atender a mamãe, eu te dou colo, eu te dou amor, eu te dou carinho, e o que o cérebro da criança mais quer é sentir-se amado. Porque se eu sou amado, eu sobrevivo. Porque se não tem um cuidador que me ama, com certeza eu morro. Eu sou altamente dependente desse cuidador. Então, olha que interessante o quanto a gente precisa ensinar desde pequenininhos os nossos filhos a acreditarem em seus corpos. Gente, nossos corpos dizem tudo pra nós, do que nós estamos precisando, do que nós estamos sobrando, necessitando e assim vai. Eu lembro que eu tinha um primo, ele já faleceu, e às vezes eu dizia assim pra ele, ele era super conectado com uma cultura chamada higienista, de alimentação, de equilíbrio do corpo, etc. E às vezes eu falava assim pra ele, eu preciso fazer exame, que eu sou vegetariana e tal. Ele falava, Alce, pare e sente. Não precisa fazer exame, pare e sente. Eu falava, como assim? O que acontece hoje em dia? A gente se desconectou completamente, nosso corpo nem sabe mais dar sinais, né? A gente precisa se reconectar. Sim, a gente precisa de exames. Sim, a gente precisa, né, de fazer um check-up, de olhar, de buscar, etc. Mas, se a gente ensinar os nossos filhos desde pequenininho a acreditarem em seus corpos, eles vão saber o que eles estão precisando. Estão precisando de comida. A própria introdução alimentar do BLW é muito dessa conexão, né? Quem aqui fez o BLW, gente? É tão legal. Então, a gente coloca na frente da criança os tipos de alimentos todos que o corpo dele precisaria e confia que ele vai pegar para comer o corpo dele tá precisando naquele momento. Sem a gente ficar enfiando na criança, não, você precisa de mais proteína, você precisa comer carboidrato, precisa comer fruta vermelha, precisa comer verde escuro. E vai enfiando na criança, não, ontem ele não comeu nada de verde escuro. Quem disse que o corpo dele precisava exatamente daquele nutriente naquele momento? E se você deixa a criança e vai ensinando, tem todas as opções ali, né? Sem ficar oferecendo doce, sem ficar parabenizando quando come tudo. É a gente observar, admirar esse processo da natureza humana.
E a gente vai ensinando nossos filhos a se desconectar disso desde pequenininho, impondo o que a gente acha que é certo pra eles, sem observá-los individualmente. Cada criança é única, sabe? Então é muito, muito, muito interessante. Olha lá, a Mari fez o BLW. É muito legal a gente pensar que a gente vai deixando os nossos filhos seguirem suas próprias necessidades e começarem uma alimentação muito mais equilibrada do que é quando a gente já, né, começa a dar palpite, introduz o doce, introduz coisas ali que são muito mais saborosas do que realmente importantes, né, para o organismo, ou falta opções. A gente senta na mesa para comer, não tem as opções que o corpo dele precisaria, então ele vai se encher de uma coisa que talvez não fosse necessário para ele, mas é o que tinha ali. Então, como a gente realmente se organiza com tudo isso, né? Então, muito importante a gente lembrar disso, gente. Começar a se reconectar com o nosso corpo, acreditando nisso, permitindo principalmente os nossos filhos se conectarem com os corpos deles. Eu quero contar uma história pra vocês, bem rapidinho. Eu adoro, né, trazer os exemplos assim. A Martina esses dias chegou da casa da avó morrendo de medo de um filme que ela assistiu lá, que era A Pequena Sereia. E aí ela chegou no carro, ela já tava berrando, que o Dinho trouxe ela, né? E ela tava berrando, eu falei, o que aconteceu? Ele falou, ela tá com medo de uma cena do filme. Ela veio o caminho inteiro berrando e ela não... Nossa, ela tá desesperada. E aí eu peguei ela, o Dinho dirigindo, não conseguia acalmar e tal. Daí eu peguei ela e falei, filha, você tá com medo? Ela, tô com muito medo. Chorava, daí eu abracei, deixei ela chorar e tal. Aí eu falei pra ela, me conta, qual cena você tá com medo? Ela, eu tenho medo. Eu falei, então me conta. Ela falou, tava pegando fogo no barco. O príncipe ia morrer, tava pegando fogo. Daí eu falei, nossa, filha, que medo mesmo que dá uma cena dessa. Nossa, não sei o quê. Abracei, ela contou. Daí eu falei, Mar, sabe por que você tá com tanto medo? Ela falou, por quê? Chorando, por quê? Eu falei, porque a sua cabecinha... Lembra que eu te falei que tem uma coisa aqui dentro super linda que chama cérebro? O seu cérebro não consegue saber o que você está vivendo de verdade e o que você está assistindo. E se você estivesse vivendo de verdade um barco pegando fogo, você tinha que ter muito medo, porque você tinha que fugir de lá. Então o seu cérebro está confuso. Então ele lembra daquilo e ele acha que é verdade e produz muito medo em você. Então você tem que agradecer o seu corpo de estar produzindo esse medo em você. Fala para ele, corpinho, cabecinha, cérebro, obrigada por você ser tão cuidadoso comigo. Obrigada por você me dar esse medo para dizer que o fogo é perigoso. Obrigada. Mas agora eu não tô no fogo. Muito obrigado, eu não tô lá. Eu não preciso desse medo agora. O dia que eu tiver, eu vou precisar. Obrigada, você é muito inteligente. Ela ficou me olhando assim, achando engraçado. Daí eu falei, então toda vez que você lembrar da cena e vier o medo, agradece o seu corpo e fala, obrigada, mas agora eu não tô no fogo. E aí ela começou a fazer, bem bonitinha. Ela falava, ai mãe, eu tô com medo de novo, peraí. Ela falava, obrigada, mas agora eu não tô no fogo. Gente, ela foi dormir e falou, mamãe, eu tô lembrando do fogo e eu já agradeci o meu corpo e agora eu não tô mais com medo. E ela dormiu a noite inteira, gente. Eu tinha certeza que ela ia acordar a noite inteira com medo. Eu falei pro Dinho, te prepara essa noite, porque a hora que ela lembrar da cena e como foi tão forte, vai vir, né? De noite vem, com muito mais... E ela dormiu super bem. Ela acordou de manhã e falou de novo, mamãe, eu tô lembrando do fogo e tô agradecendo o meu corpo e não tô sentindo medo. Então, não é você não precisa ter medo. É só o filme, não precisa ter medo. É você ajudar a sua criança a agradecer essa conexão com o corpo dela. Agradecer tudo que o corpo dela produz, porque é uma comunicação. Por isso que comportamento é sempre comunicação. Por isso que expressões emocionais são sempre comunicação. E a gente precisa ensinar os nossos filhos a ouvirem o que quer dizer e lidarem com ela da forma mais assertiva, tá? Então, achei bem legal isso que a Oprah trouxe, né? Que pela primeira vez ela percebeu o quão importante realmente o corpo tá o tempo todo se comunicando com a gente ali. O mesmo vale para você. Desde o nascimento, o coração constantemente manda mensagens sobre o seu bem-estar. Ele está sintonizado com as mínimas mudanças na sua saúde física e emocional. E quando ele manda um aviso, você sente o efeito em cada parte do seu corpo. Desde aquelas palpitações, senti uma profunda gratidão por esse alarme interno sempre vigilante. Em épocas de estresse, as mudanças no ritmo do meu coração têm sido uma dádiva. No entanto, aprendi com o Dr. Perry que permanecer em estado de prontidão permanente pode ter efeitos devastadores sobre nossa saúde física e emocional. Agora a gente vai entrar no assunto do livro, que é o quanto o nosso coração está mandando mensagens e o quanto a gente acaba ensinando os nossos filhos a estar num estado permanente
de alerta, de prontidão, de pode haver um perigo aqui, de peraí, e o quanto isso é resultado lá no futuro de doenças físicas e emocionais, tá? A gente, infelizmente, altera os nossos sistemas a partir de como a gente vive no mundo, tá? Vocês vão entender. Quando eu estava na casa dos 20 anos, fui desafiada pela primeira vez e de maneira significativa a equilibrar meu próprio estresse. Tinha assumido um trabalho como repórter e trabalhava 100 horas por semana. Queria ser uma boa colega de equipe, mas percebia cada vez mais que estava ficando fora de sintonia. Como já expliquei, eventos traumáticos da minha infância, incluindo uma família disfuncional, abuso sexual e surras recorrentes, haviam me condicionado a ser hábil em agradar as pessoas, ainda que isso drenasse completamente minha energia. Traumas, tá, gente? Assim, quando meu corpo enviou os primeiros sinais de estresse, ignorei-os. Preferi me acalmar com uma droga de fácil acesso, a comida. Quanto mais minha vida saía do ritmo, mais eu procurava alívio para silenciar esses sinais, mais ela comia. Eu percebia, claro, que estava traindo a mim mesma. Sabia que tinha apenas certa quantidade de energia e que ela precisava ser preservada e restaurada. Mas levaria décadas para eu entender como viver de acordo com o meu próprio ritmo. Hoje, quando começo a me sentir sufocada, recuo. Aprendi a dizer não. Se estou perto de alguém que me consome, levanto uma barreira, uma parede não física que mantém longe a energia negativa daquela pessoa. Também criei um espaço pessoal sagrado, bloqueando os domingos como um momento de renovação, em que me permito ficar comigo mesma e simplesmente ser. Quando esse momento é interrompido ou ameaçado por alguém que invade meu estado de tranquilidade, fico irritada, propensa à ansiedade e aflita por ter que tomar decisões. Não exatamente o que eu desejaria naquele momento. A maneira mais rápida e consistente de recuperar meu próprio ritmo é caminhar em meio à natureza. Me concentrar apenas na minha respiração, no meu batimento cardíaco regular, na quietude de uma árvore ou na complexidade de uma folha pode devolver o meu equilíbrio. Música, risada, dança, até mesmo divertir-se sozinho, tricotar, cozinhar, encontrar o que o acalma naturalmente. Isso não apenas equilibra o seu coração e a sua mente, mas também o ajuda a se manter aberto para a sua própria generosidade e para a generosidade do mundo. E é isso que nós vamos ler nesse capítulo. Como buscar o equilíbrio. Achei super interessante isso ser o segundo capítulo, porque a gente vai falar muito ainda de desequilíbrio, de trauma, de muita coisa, super impactos na memória, super, falando de trauma mesmo, e ele já trouxe no segundo capítulo o equilíbrio. Por quê, gente? Porque nós não queremos aqui ficar deixando a gente cada vez mais desesperado. Meu Deus, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Não. Desde o começo a gente já vai olhar o que a gente pode ir fazendo, tá? Entendendo e o que a gente pode fazendo. Mesma coisa dos nossos cursos, nossas lives, tudo que vocês pesquisarem aí, eu vou sempre trazer a problemática e caminhos possíveis, porque a gente quer ajudar cada vez mais a gente transformando isso na educação dos nossos filhos, tá? Então a Oprah começa o diálogo com o Dr. Perry. Lembro-me de caminhar pelo campus, quando você observando as meninas dançarem, cantarem e rirem juntas, enquanto iam de uma aula a outra. Você tinha trabalhado com elas por mais de 10 anos e, enquanto olhávamos, falou alguma coisa como: isso vai ajudá-las a aprender. Terminamos falando sobre por que o ritmo é tão importante. Aí o Dr. Perry fala: o ritmo é essencial para um corpo e uma mente saudáveis. Qualquer pessoa no mundo pode pensar em alguma coisa rítmica que lhe traga bem-estar. Caminhada, natação, música, dança, o som das ondas quebrando na praia. Oprah. É por isso que embalamos os bebês quando eles choram. Tentamos ajudá-los a encontrar o próprio ritmo para então se acalmar. Olha que legal, gente. Vão entendendo como que a ciência vai desconstruindo aquelas falas, aquelas crenças adultocêntricas que levam o bem-estar do adulto acima da construção de um indivíduo, de um bebezinho. Por exemplo, quando eles dizem: não embale o seu bebê para ele não se acostumar a dormir só sendo embalado. Desde o começo, pegue o bebê e fique bem quietinho para ele já ir se acostumando a dormir quietinho, no berço, na cama, onde for, sem colo, para ele já ir se acostumando sem você. Para quê? Para você ser livre o mais cedo possível. Foco no bem-estar do adulto.
que quer se desvincular dessa criança o mais cedo possível e voltar para a vida dele, lá onde ele não precisa olhar para os sentimentos, não precisa olhar para as emoções, onde ele pode só seguir no automático, fazendo o que ele aprendeu a fazer, que é dar resultado. Resultados mundanos, né? Então, a ciência já começa... Gente, isso é muito importante, tá? Todas essas crenças de... esqueci agora a palavra. Que condiciona o sono, né? Nossa, tanta gente me pergunta isso, agora fugiu de minha palavra. Não pode embalar, porque senão vai fazer a criança vai se acostumar e só vai dormir embalando. Não pode ficar no colo, senão você vai acostumar e dormir no colo. Não pode dormir junto. Vamos olhar porque a ciência diz? Tudo isso é olhando para maior livramento do adulto, da criança, o mais cedo possível. Que a gente quer isso, para o adulto voltar a produzir e dar resultado e produzir no mundo. Que foi o que a gente aprendeu a fazer desde pequenininho, produzir. É por isso que embalamos os bebês quando eles choram. Tentamos ajudá-los a encontrar o próprio ritmo para então se acalmar. Ciência. Dr. Perry, neurocientista. Exatamente. E isso também ajuda a acalmar a nós mesmos. As emoções das pessoas à nossa volta são contagiosas. Associação negativa ao sono. Isso aí, Tati, obrigada. Associação negativa ao sono. As emoções das pessoas à nossa volta são contagiosas. Nós temos neurônios espelhos, gente. A gente olha a emoção do outro, nosso neurônio espelho capta aquilo e fala, opa, perigo. Por isso, quando o nosso filho explode, normalmente a gente explode. Porque a gente não tá no consciente, a gente tá no inconsciente, a gente tá sendo totalmente influenciado por aquilo. E o nosso filho tá lá chorando. Como que a gente se desespera, né? Quando o nosso filho chora, a gente não sabe o que é. Uma coisa é, putz, tá chorando, ele acordou com fome, vou dar fome. Outra coisa é, meu Deus, ele tá chorando, eu não sei o que ele quer, eu não sei o que fazer. Isso também ajuda a acalmar a nós mesmos, embalar. Eu sempre pensei nisso. Eu falava, gente, eu não consigo ficar aqui parada, parece que eu fico mais desesperada ainda, eu preciso. Parece que quando eu embalo ele, eu me acalmo. Sim, ciência prova que sim, é isso mesmo. Olha que interessante, as emoções das pessoas à nossa volta são contagiosas. Quando o nosso bebê está irritado, ele pode nos deixar irritados. Então, o pegamos no colo e caminhamos com ele. Começamos com um ritmo que seja tranquilizante para nós. E quando nós nos tranquilizamos, ou se não funciona para o bebê, mudamos lentamente para um padrão regulador para o bebê. A resposta dele aos nossos esforços molda o estilo do tranquilizante rítmico que usamos. Olha que legal. Não pode embalar, senão vai ficar uma associação negativa ao sono. Gente, qual o problema da criança dormir sendo embalada? Porque daí vai precisar que o adulto embale sempre. Ou seja, o foco está em livrar o adulto dessa criança. Para quê? Para produzir mais. Para voltar ao seu ritmo, para voltar à sua vida. Adultos têm que ter suas necessidades atendidas. E o bebê? Esquece. Daí ele vai crescer o quê? Sendo um adulto que fica correndo atrás de atender suas próprias necessidades o tempo todo só. Egoísta. Porque nunca teve esse olhar de necessidades sendo atendidas como um todo. Tá? Ao crescermos, descobrimos nosso próprio conjunto de ritmos e atividades reguladoras. Para alguns é caminhar, para outros bordar ou andar de bicicleta. Cada um tem suas opções preferidas quando se sente fora de sincronia, ansioso ou frustrado. O elemento comum é o ritmo. O ritmo é regulador de emoções, dos sistemas. O ritmo. Oprah. As pessoas usam a palavra bem-estar com o significado de saúde total, ou equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Mas você fala em regulação. O que você quer dizer com isso? Vamos falar sobre regulação, gente? Olha que legal, esse livro ele é muito didático. Todo mundo que procura sobre inteligência emocional, sobre como lidar com as birras, sobre as explosões emocionais das crianças, sempre ouve a palavra regulação, autorregulação. Todo mundo começa a aprender que a criança não tem como se autorregular sozinha, porque ela não tem a parte do cérebro que faz isso ainda pronta, então ela precisa de um cuidador conectado, consciente, que possa ajudar a criança a se regular. Mas o que é regulação? Vamos falar sobre isso. A regulação, Dr. Perry, neurocientista, muita gente entrando agora, tô explicando aqui, tá falando no livro o que aconteceu com você, da Oprah e dele. Então ele tá explicando.
A regulação também tem a ver com estar em equilíbrio. Temos muitos sistemas diferentes que monitoram continuamente nosso corpo e o mundo externo para garantir que estamos seguros e em equilíbrio, que é a comida, água, oxigênio suficientes. Quando estamos regulados, esses sistemas têm tudo de que precisam, então estamos equilibrados. O estresse vem quando uma exigência ou um desafio nos tira do equilíbrio, nos leva para longe dos nossos pontos de ajuste regulados. Quando saímos do equilíbrio, ficamos desregulados e sentimos desconforto ou aflição. Quando recuperamos o equilíbrio, nos sentimos melhor. O alívio da aflição, ou seja, a volta ao equilíbrio, ativa as redes de recompensa dos nossos cérebros. Sentimos prazer quando recuperamos o equilíbrio, o frio para o quente, a sede, a fome para a saciedade e assim vai. Ok? Quando os nossos filhos choram, são bebezinhos, é que eles sentem algum desequilíbrio, seja físico, seja emocional. Tô com medo, tô sozinho, chora. Somos nós adultos que vamos lá e trazemos de novo esse equilíbrio. Tô com fome, chora, mas ele não sabe no começo o que ele tá sentindo, gente. Ele nunca sentiu isso quando ele tava dentro do nosso corpo. Quando ele tava lá dentro da nossa barriga, durante a gestação, a criança nunca sentiu fome, nunca sentiu medo de estar sozinho. Ele até sentia o cortisol da mãe passando lá, né? O cortisol em excesso, passando pela placenta e chegando no organismo dele, mas não era uma sensação de medo, ele sentia aquilo e achava estranho. Mas minha mãe tá aqui, o batimento cardíaco dela tá aqui, eu tô ouvindo, eu tô vivendo todo esse ritmo aqui dentro, né? Então eu tô seguro, tá? O que aconteceu com você? Do Bruce Perry e da Oprah. Nós estamos falando de traumas, agora a gente tá falando sobre o sistema regulatório, né? Como a gente consegue entrar em regulação. Então, sempre, gente, todo comportamento é comunicação de algum desequilíbrio, de alguma coisa ali que tá entrando, colocando em risco. E não só de desequilíbrio, comportamentos positivos também são comunicação, tá? Então, assim, eu não sei porque meu bebê tá chorando, nem ele sabe. Aí a gente tenta dar mamar, nossa, ele mama e calma, era fome. Ó, tá comunicando, era fome, ele tava comunicando que tava sentindo alguma coisa, agora ele tá comunicando que é fome. E assim vai, tá? Então é sempre comunicação, gente. Nenhum comportamento é pra gente ensiná-lo alguma coisa enquanto é bebezinho. Ele tá chorando pra ficar sozinho, então ele precisa aprender a ficar sozinho. Não, ele tá comunicando uma necessidade. Nós não temos que ensinar nada, nós temos que atender a necessidade. Porque se a gente atende a necessidade, o corpo se regula e continua se desenvolvendo da melhor forma possível, criando sistemas fortes, regulados, equilibrados, tá? Sim, o equilíbrio é a base da saúde. Não, mas a Oprah fala uma coisa antes. E a regulação é mais do que um conceito biológico. Em todas as áreas da nossa vida, buscamos o necessário para ficarmos estabilizados, equilibrados e regulados. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Tá conseguindo acompanhar? Estão conseguindo acompanhar? Eu acho que a maioria de vocês não deve estar com o livro aí na mão, né? Tô lendo muito rápido, às vezes eu leio rápido, falo rápido, qualquer coisa me peço. Mais devagar, fala mais devagar, repete essa parte aí que eu não entendi direito, tá? Colocando um cafezinho aqui. E se você tá ouvindo tudo isso pensando, meu Deus, meu marido tinha que estar ouvindo isso, minha mãe tinha que estar ouvindo isso, a babá tinha que estar ouvindo isso, minha amiga, a professora. Aproveita agora que eu parei pra tomar um café e manda já essa live pra eles. Que mesmo que eles não consigam assistir agora, vai ficar lá no direct deles, né? E eles vão acabar entrando mesmo que seja por curiosidade pra saber o que você mandou. E quem sabe aí é uma ótima oportunidade, né? Da gente trazendo cada vez mais pessoas pra esse mundo, gente. Porque não adianta a gente ir sozinho, tá? Não adianta. A gente precisa que as pessoas ao redor também vão, porque a gente quer que o mundo se transforme. Não só a gente. Vamos lá, continuar? Sim, o equilíbrio é a base da saúde. Nós nos sentimos melhor e funcionamos melhor quando os sistemas do nosso corpo estão em equilíbrio e quando estamos em equilíbrio com amigos, família, comunidade e natureza.
E é realmente importante que os pais percebam o que você acabou de falar. Que o aprendizado da autorregulação saudável começa de fato na infância. A Oprah está falando agora. Quando os bebês choram, estão com fome, com sede ou cansados, ou então está na hora de trocar a fralda, ou eles precisam de toque. Como não podem se alimentar sozinhos, nem trocar a própria fralda, chorar é a maneira que tem de recuperar o equilíbrio, de fazer com que o cuidador providencie o necessário. O problema é quando o cuidador não responde. Em vez de recuperar o equilíbrio, ou seja, de ficar regulado, o bebê ficará ainda mais irritado. Eu preciso de toque, nós somos bebês mamíferos, filhotes mamíferos de colo, tá? Existem alguns tipos de mamífero e o nosso tipo é mamífero de colo. Nós precisamos do colo, do contato, aquela fase da esterogestação, que é o contato corpo a corpo. Nós precisamos disso para um bom desenvolvimento equilibrado, forte, saudável. É no contato com o colo da mãe que a gente vai ter o mais positivo dos ambientes de desenvolvimento biológico, tá? Temperatura, batimento cardíaco, os neurônios espelho, né, que estão ali se regulando com esse contato, a certeza de estar protegido, a segurança. Nós poderemos sentir melhor esse ver, nossa, ele tá agitado, olha, ele tá frio, ele tá quente, batimento cardíaco. Nós vamos poder atender muito mais rápido as necessidades deles e manter essa regulação o mais equilibrado possível durante a maior parte do tempo possível, se nós estivermos com esse bebê, tá? Vão desconstruindo as frases do patriarcado, adultocêntrica e violenta que vem da educação tradicional de tornar esse bebê o mais independente possível, o mais cedo possível. Não existe isso. Somos seres dependentes, interdependentes e totalmente dependentes na infância. Nós precisamos permitir que isso seja assim para um bom desenvolvimento, tá? O problema é quando o cuidador não responde às necessidades do bebê, em vez de recuperar esse reequilíbrio biológico, ou seja, ficar regulado, o bebê ficará ainda mais irritado. Ai, Alce, não é verdade, eu deixei ele chorando no máximo 2 noites, ele parou de chorar à noite. E ele dorme a noite inteira sem me chamar. Vocês acham que ele está com o sistema dele equilibrado, por isso que ele está dormindo? Não, não é isso, tá? O sistema dele percebeu que ele precisa parar de chorar, ou seja, conter a energia, guardar energia para sobreviver, para tentar dar conta sozinho que ele não consegue, caso algum perigo venha acontecer. Então a gente está desequilibrando todo o seu sistema de produção de hormônios, cortisol, adrenalina, serotonina, dopamina, etc. Porque ele está tendo que tentar construir novas formas de sobreviver, porque ele não tem o que ele precisa, que é a segurança de ter um adulto cuidador ali com ele, sempre que ele precisar, sempre que ele se sentir inseguro. Até ele ter tudo isso construído e conseguir sozinho dar conta de todas essas emoções. Entende, gente? Então a gente tem o conhecimento que a gente tinha era do resultado imediato. Olha, parou de chorar, então ele se acostumou, então ele tá bem. Resultado imediato não é o suficiente para uma ciência que estuda o que acontece a longuíssimo prazo, gente. A construção de um cérebro, a gente só vê o resultado a longuíssimo prazo. Então, não é no resultado imediato, tá? Sim, se sinto fome, eu me levanto e faço um sanduíche. Eu me autorregulo. Mas, como você disse, o bebê depende dos adultos para ajudá-lo nisso. São os cuidadores que proporcionam a regulação externa. Com o tempo, esses adultos responsivos ajudam o cérebro da criança a começar a formar suas capacidades autorreguladoras. E, como já mencionamos, uma das ferramentas mais poderosas para regular um bebê incomodado é o ritmo. Por quê? Diz Oprah. E vocês também querem saber por quê. E eu também quero saber por quê. A vida toda é rítmica. Quem conhece pedagogia Waldorf vai amar o que ele vai escrever aqui. A ciência explicando muito dos conceitos da antroposofia que vem para a educação infantil por meio da pedagogia Waldorf e também vem por meio de outras pedagogias, tá? Os ritmos do mundo natural estão incorporados em nossos sistemas biológicos. Começa no útero, quando o coração pulsante da mãe cria um som, uma pressão e vibrações rítmicas sentidas pelo feto em desenvolvimento e proporciona um estímulo rítmico constante para o cérebro em organização. Perdi.
Achei. Essas experiências produzem associações importantes, memórias essencialmente que conectam a regulação ritmos de aproximadamente 60 a 80 batimentos por minuto. Essa pulsação corresponde à média de um coração em repouso para um adulto. É o ritmo percebido pelo feto e para ele equivale a estar em equilíbrio e estar aquecido, pleno, saciado e seguro. Após o nascimento, ritmos nessa frequência podem confortar e acalmar, enquanto a perda de ritmo ou padrões de estímulos sensoriais altos, variáveis e imprevisíveis passam a ser associados a ameaças. Então, olha que interessante, gente. O ritmo de um organismo, né, ali em equilíbrio da mãe, que está gestando aquele feto, que está construindo aquele ser, traz para ele a sensação de segurança e de equilíbrio. Ele grava isso. Ele grava que esse ritmo, quando ele coloca ali de 60 a 80 batimentos por minuto, é a média de um coração pulsante de um adulto. Então, quando ele está em contato com esse adulto, ele está sentindo mais ou menos isso. Então, ele se sente seguro do colo. Por que crianças ficam bem no colo? Porque são mal acostumadas. Não! É porque é o que elas precisam. Quando eles nascem, eles saem desse ambiente com esse ritmo e vão para um lugar com ritmos completamente alucinados que é aqui fora, né? Temperatura, barulho, sons, volumes, maluquice. A gente não tem ritmo, nós não vivemos ritmados, que seria muito adequado a gente viver, né? O jeito que a gente acorda, a gente tem um ritmo diário, a gente tem um ritmo com as crianças, tanto de brincar, quanto de, né, perceber o ritmo dessas crianças e atender esse ritmo. A gente impõe o ritmo do adulto na criança, totalmente desregulado, não tem nada a ver com o que a criança precisa. Ai, meu filho dorme tarde porque eu chego tarde em casa, porque não sei o quê, meu filho acorda tarde. Qual que é o ritmo biológico dele? A gente devia apoiar, atender esse ritmo biológico para ele ser cada vez mais saudável, equilibrado e assim por diante. Então, quando a criança nasce e perde esse contato com esse ritmo que estava ali constante, ela fica muito aflita e muito desequilibrada. Começa a produzir milhares de hormônios de estresse, né? E aí, conforme a gente vai trazendo de novo esse ritmo para ela, pega no colo de novo, deixa ela em contato com o seu coração, pele a pele. Você fica tranquila para lidar com esse bebê. Meu Deus, Alce, impossível. Impossível, porque nós ainda temos que desconstruir essa ideia da mãe, que parto não é doença, gestação não é doença, que coisa mais linda, teve neném e já tá cuidando da casa, e já tá não sei o quê, não precisou de ajuda de ninguém. Quantas pessoas falam, não precisei de ajuda de ninguém, tive neném e continuei cuidando da casa, como se fosse esse orgulho da mulher superpoderosa, mas você não deu o que esse bebê precisava, que era esse colo, essa presença, essa calma, durante um tempo. Então, cadê a rede de apoio aqui construída? Né? Antes desse bebê nascer, eu tenho um atendimento que eu faço para as mulheres que vão ter bebê. Como que a gente se prepara para esse puerpério? Que não é uma preparação, para eu não sofrer, para eu não... Não, como que eu preparo todo o ambiente externo, que é a única coisa que eu tenho controle. É preparar esse ambiente externo, essa rede de apoio, as logísticas, as coisas, porque o ambiente interno a gente não sabe o que vai vir. Porque é a nossa infância que é despertada, as nossas dores, os nossos momentos de primeiros meses de vida que vão ser despertados ali, são muitas coisas. Então, como que eu me preparo para essa chegada desse bebê, desse pós, né? Aonde eu posso controlar? E o que eu não posso, como que eu vou estar ali, presente para lidar com aquilo? Até com essa rede de apoio externa. O que eu vou ter ali para me ajudar? É muito importante tudo isso, gente, uma desconstrução total. A Val... Oi, Val! A Val perguntou, esse ritmo tem a ver com o nosso temperamento? Com certeza, Val. Cada criança vai mostrando o seu ritmo depois, né? Mas quando é bebezinho ali, o que ele precisa é desse ritmo do adulto tranquilo. Mas, Alce, impossível. Como você mesmo disse, desperta coisas em nós, emoções, medos, angústias, sentimentos. Ok, não tem problema você sentir. É como você está presente para lidar. Né? Então, essa tranquilidade de poder estar ali, de poder sentir, de poder lidar com aquilo, de poder se conectar com esse bebê, com essas emoções, é isso que o bebê precisa, principalmente nos primeiros meses, né? E a gente não se permite isso, porque nossa geração principalmente, né? Desde pequenininha a gente foi criada para concorrer com os homens no mercado de trabalho. É isso, é o profissional, acabou, né? E aí, quando vem para um mundo de conexão, de autoconhecimento, de inteligência emocional, a gente não tem nada de repertório, a gente não aprendeu nada sobre isso. De conexão com outro ser humano,
Quem aqui aprendeu alguma coisa sobre isso, gente? De verdade. Não aprendemos, não fomos criados para isso. Fomos criados para desenvolver o nosso lado yang. Eu tô falando tanto dos homens quanto das mulheres. Para ir para o mundo, para o mercado de trabalho, para concorrer. Meu Deus, Alcio, então você está querendo dizer que a gente não pode, que mulher tem que ficar em casa. Não, não tem nada a ver com isso. Tá? Eu tô falando sobre nós aprendermos a nos conectar uns com os outros e não ensinar os nossos filhos a perderem essa habilidade. Porque eles nascem conectados consigo mesmo. Eles nascem vendo importância nisso. Eles nascem com uma autoestima maravilhosa. Somos nós que tiramos isso deles. Quando a gente vai dizendo pra eles, você não pode sentir medo. Você não pode ficar chorando agora. Você tem que ficar sozinho. Você não pode mamar agora. Tudo que você tá sentindo, descarta e me obedeça. E atenda as minhas necessidades enquanto adulto. Eu preciso dormir, eu estou cansado. Então se vira, filho. A minha necessidade é mais importante. Entende, gente? Como a gente inverte. Os adultos estão ali para atender a necessidade das crianças. E as próprias. Alce, mas é impossível, eu não consigo atender a minha e a dele. Cadê a sua rede de apoio? Ah, mas eu não tenho rede de apoio. Porque a gente não aprendeu a construir relações saudáveis que se apoiam. A gente aprendeu apenas a sobreviver. E muitos de nós ainda somos orgulhosos, né? Ah, mas eu nasci assim, cresci assim, fui educada assim e tô bem, ó, deu certo. Deu certo porque você sobrevive, como se isso fosse o dar certo. O que é dar certo, gente? Qual é a qualidade das nossas relações? O quanto a gente tem relação verdadeira, de limites, de pedir ajuda, de ajudar, de dizer não quando eu não posso, de dizer o que eu preciso, de dar os limites das coisas. É muito interessante. Ontem eu estava assistindo uma live da Flávia, acho que é Flávia Pereira o perfil dela, e ela falou assim... eu tenho aprendido tanto a ter relações verdadeiras que coisas que me incomodavam antes e eu tinha medo, sei lá, não sei se incomodava, assim que ela disse que hoje em dia, quando alguém chega na casa dela, ela fala, olha, isso que eu gostaria de pedir pra você tirar o sapato, que aqui a gente não entra de sapato, tem uma pantufinha ali pra você pode escolher qual você quiser. Gente, a hora que ela falou isso, na hora já me veio, meu Deus, imagina pedir para as pessoas tirarem sapato, e se elas estiverem com a meia furada, e se elas não quiserem usar minha pantufa, porque, não quero desagradar, entende, gente? E minha educação deu certo? Então, o que é dar certo? Né? A gente foi educado para atender uma expectativa social. Então, como que a gente realmente olha para tudo isso, para a gente poder oferecer para essa criança o que ela realmente precisa desde o começo, que nós não tivemos, porque nossos pais fizeram o que podiam, o que tinham condições, e nós também. Mas hoje, nós temos conhecimentos como, né, a ciência traz pra gente aqui cada vez mais detalhado, de caminhos mais assertivos. E sim, é nossa responsabilidade tomar esses caminhos, né? Mesmo com rede de apoio, parece que nunca dá tempo de fazer as coisas. Val, e aí eu entro num lugar, eu também tenho pensado muito sobre isso, sabe, Val? Mas eu entro num lugar das nossas expectativas, assim, sabe? Expectativas, crenças. Por que a gente tem tanta coisa pra fazer assim? Sabe, o que é tanto essas coisas? O que é realmente importante, né? O quanto que a gente aprendeu que a gente tinha que fazer dar tantos cheques na nossa lista, senão a gente não se sente bem. E a gente vai falar sobre isso, sobre o nosso cérebro ativar, né, as partes de recompensa. Então vamos lá. Quando embalamos um bebê aflito, o movimento rítmico ativa essa memória de segurança e ele se sente mais equilibrado e se acalma. Além disso, ao embalar um bebê, ao mesmo tempo que o alimentam, por exemplo, ou o aquecem, ou o amam, os adultos carinhosos reforçam as associações primárias entre ritmo e regulação. Olha que interessante isso. Ele tinha lá aquela sensação daquele ritmo de estar dentro da mãe, é o que me deixa seguro. Aí, quando eu trago ele pro colo, eu embalo e ao mesmo tempo eu dou amor, dou carinho, dou contato, dou alimento, dou aquecimento, eu vou conectando que aquele ritmo saudável também está conectado com esse tipo de coisa. E eu vou transferindo, criando novas formas de regulação para ele. Não é mais só o ritmo. Existem outras formas aqui fora agora. E a gente vai ajudando ele a construir novos repertórios de regulação. Olha que interessante. Essas interações amorosas começam a expandir a memória complexa de regulação, mesclando-a ao contato humano. Então não é mais só dentro da mãe, vivendo dentro daquele ritmo que você estará seguro. Você também pode construir novos repertórios de segurança a partir dessa relação com o outro.
Por isso que nós não temos que ensinar a criança a ser independente desde pequenininho. Porque quando a gente ensina a criança a ser independente desde pequenininho, ou seja, não tô falando de autonomia, gente, tô falando de independência, que é o que todo mundo fala. Dorme sozinho desde o primeiro dia no berço lá no quarto dele, faz tudo sozinho, se regula. Não existe, ele está desequilibrando o seu organismo, tá? O cheiro, o toque, o sorriso e a voz do cuidador também ficam associados à regulação, à segurança. As bases da saúde do ser humano, escutem isso, as bases da saúde do ser humano são o ritmo e a regulação. Pessoas saudáveis são pessoas que vivem de forma mais rítmicas e mais reguladas. Estar regulada, viver em mais regulação, não é não sentir, não se desequilibrar. Porque o equilíbrio não é isso. O equilíbrio é isso, ó. Né? Uma pessoa andando numa corda bamba em equilíbrio. Olha como ela se equilibra. Tá? Isso é bem importante também, tá? Senão a gente sente raiva, sente medo, sente isso, se sente estressado e fala, meu Deus do céu, eu não sei viver em equilíbrio. Calma. O equilíbrio é essa busca constante. Principalmente nós que não temos esse autoconhecimento, essa conexão e realmente perceber o que nós realmente precisamos, né? Quando você incorpora cuidados atentos, reativos e acolhedores às raízes e ao tronco da árvore da regulação do nosso cérebro, ele será cada vez mais organizado. Olha que interessante. A Oprah vai falar. Então, quando um bebê criado em um ambiente acolhedor, propício e carinhoso chora e alguém atende às suas necessidades, ele está sendo regulado. E em última análise, quando a pessoa cresce recebendo essa atenção amorosa, o que você chama de árvore da regulação, se desenvolve. Essas redes do cérebro permitem que a pessoa se autorregule e se vincule aos outros em relacionamentos saudáveis. Exatamente, diz o neurocientista. E isso é tão importante que merece uma análise mais profunda. Ele vai entrar agora, nós já faltam 7 minutos, não sei se vai dar tempo da gente olhar para isso, mas a gente vai olhar para isso na nossa próxima aula, que vai ser nosso próximo encontro aqui, que é quarta-feira que vem às 10. Eu só quero terminar a nossa conversa aqui hoje, trazendo aquele pensamento totalmente distorcido das pessoas que dizem, mas se eu estiver lá para ele o tempo todo, desde pequenininho, desde que ele nasceu, ele não vai saber o que fazer quando ele estiver sozinho. Se eu abraçar ele, tem um vídeo meu aqui que mostra um momento que eu tava filmando, a Aurora e a Martina cozinhando e tal, não sei o que, e a Aurora tem uma pequena explosão, e aí eu abraço ela e falo, abraça bem, bem forte, bem forte, bem forte, pra colocar essa raiva pra fora, e aí ela me abraça e tal, e ela se autorregula. E aí, muita gente me escreveu falando, nossa, parabéns, o dia que ela não tiver você pra abraçar, ela não vai saber o que fazer. Gente, esse pensamento é tão distorcido, que é como se fosse assim. Eu gosto de usar essa analogia para ficar um pouco mais claro por que nós precisamos dar para os nossos filhos toda essa presença, esse amor, esse carinho. Nós precisamos ajudar, ensinar os nossos filhos a se autorregularem por meio do nosso equilíbrio, da nossa autorregulação. É como se a gente estivesse colocando os nossos filhos num carro, sendo que eles são crianças, não alcançam o volante, não alcançam o pedal, não alcançam a marcha, não alcançam nada. A gente coloca eles lá no banco do motorista e fala, vai, dirige. Eles não vão saber o que fazer, tá? Eles vão, ou eles pegam no volante, ou eles pegam no pedal, eles vão ficar completamente desesperados e vai dar ruim. Vai dar ruim. Agora, se eu coloco eles no meu colo e eu levo eles, filho, olha, aqui, ó, a mãe tá segurando o volante, eu tô aqui acelerando, eu tô mudando a marcha e eu tô indo. E eu faço isso com eles. Eles vão crescendo. E eu tô levando eles. E eu tô levando eles no caminho que eu quero que eles vão. Eu tô levando eles. Eles não estão indo e eu tô indo do lado. Eu tô levando. Eu estou abraçando eles, criando sinapses de abrace, põe a raiva pra fora no abraço, acolha essa emoção. Olha, é com amor que a gente tem que olhar pra essa emoção. A mãe tá aqui pra te ajudar a olhar. Vem no meu colo. É no contato com o outro, é no acolhimento. Eu tô dando pra ele o que ele precisa. Eu não tô ensinando ele a fazer sozinho. Eu tô dando pra ele o que ele precisa, tá? Eu estou com ele no meu colo, dirigindo e levando ele onde eu quero que ele chegue, no destino final.
que é a autorregulação, que são esses caminhos amorosos, que é esse acolhimento. Eu tô fazendo por ele, com ele no meu colo, acolhendo e assim por diante. Ele vai crescendo e ele vai começando a alcançar o volante, a alcançar o pedal, e eu continuo ali, isso, filho, pegando na mãozinha, levando, fazendo, etc. Quando ele tiver tamanho suficiente para conduzir tudo isso, ou seja, ele está pronto fisiologicamente, fisicamente, para conseguir dar conta de tudo, porque seus sistemas estão prontos. Não tem como uma criança dirigir o carro sem estar pronto. Não tem como uma criança se autorregular sem estar pronta. Entende? Eu não vou precisar nem mostrar o caminho. Ele já vai ter ido tantas vezes comigo, tantas vezes comigo, tantas vezes comigo, que ele vai falar, mãe, não precisa nem ficar no banco do passageiro. Pode ir que eu vou sozinha. Entende, gente? É isso. Então, ai, parabéns, você fica abraçando ele quando ele não tiver ninguém para abraçar. O dia que ele não tiver ninguém para abraçar, só deve acontecer quando ele já estiver pronto. Enquanto ele não está pronto fisiologicamente, bioquimicamente, ele tem que ter alguém para abraçar. Entende? Crianças precisam de adultos cuidadores o tempo todo. Uma professora amorosa, um cuidador amoroso, um cuidador conectado, um cuidador responsivo. Voltou. O tempo todo. A sociedade precisa entender isso, para oferecer isso para as crianças. E se precisar que a sociedade dê todo o suporte para as mães poderem oferecer isso para as crianças, é preciso fazer. Por isso que esse tipo de conhecimento científico da construção do ser humano precisa chegar em todo mundo. Me ajudem. Mandem para o maior número de pessoas que vocês puderem. Políticos, né, mães, pais, avós, professoras, professores, médicos, profissionais de todas as áreas. A gente precisa entender que a mudança da sociedade vai acontecer quando uma sociedade que a gente quer for criada desde a gestação. Entende? Então, não tenhamos medo de atender as necessidades dos nossos filhos com muito amor, com muito carinho. Isso não é ser uma mãe mole, isso não é ser uma mãe que faz tudo que a criança quer, nós estamos falando de necessidades. E a gente pode ir conhecendo essas necessidades cada vez mais, cada vez com mais profundidade, qualidade, porque a ciência está aqui para nos ajudar a entender como tudo como tudo é explicável. A gente entende agora. Por que os adultos hoje, muitos adultos ainda precisam disso? Claro que sim, nós somos seres interdependentes. E se, olha que interessante, se eu, enquanto adulta, percebo que o toque do outro me ajuda a me autorregular, cara, vou atrás desse toque. Porque eu aprendi desde pequenininho que eu posso pegar o meu carro e ir aonde eu preciso. E eu aprendi que o caminho que eu preciso para me autorregular é o toque. Então eu vou. Você pode me abraçar? Eu tô precisando de um apoio aqui. Não, o meu é a fala. Ah, o meu é o ritmo, o meu é a dança, o meu é isso, o meu é aquilo, o meu é o esporte, o meu é o boxe, o que for. Mas eu aprendi qual é o meu caminho, eu aprendi como é que eu chego lá, sem precisar engolir aquela emoção que tá me dizendo alguma coisa. Então são tantos novos conhecimentos e aprendizados, né, que a gente precisa construir em nós, mas que a gente pode já ensinar desde o começo para os nossos filhos e não prejudicá-los, né? Como nós somos hoje, né? Tão desregulados, tão desequilibrados, com muito medo, como diz a Val aqui, os adultos têm muito medo. Sim, a gente tá o tempo todo com medo. Por quê? Porque nós fomos educados no medo. Então, o medo de ser punido, o medo de perder o amor do outro, o medo de desagradar, o medo de ser violentado, o medo de não ter seu limite respeitado, o medo de não saber falar o que precisa. A gente é exatamente a mesma criança de antes, gente. A gente só finge que a gente é grande. A gente só é grande, na verdade. A gente só finge que a gente é adulto, né? Porque nós somos adultos infantilizados. Nós somos crianças adultizadas e crescemos e hoje somos adultos infantilizados. Continuamos vivendo naquela criança com medo de ser punida, de perder o amor do outro, de não ser amado, de não ser considerado, de não agradar e assim por diante. 11 horas, nosso horário de estudo terminou.
eu gostaria de saber como que vocês saem daqui hoje, desse início aí, sobre a regulação, sobre a necessidade de ritmos na nossa vida, sobre por que a gente precisa desconstruir essas falas das associações negativas do sono, de ensinar um bebê desde o começo a ficar sem colo, de ensinar um bebê desde o começo a ser independente. E se você, como que vocês saem daqui? Né? Esse nosso capítulo ele vai falar bastante sobre essa parte de buscar o equilíbrio, vai nos dar bastante informações, vai nos ajudar a lidar com os nossos desequilíbrios, com as nossas buscas, né, por regulação. E eu tenho certeza que esse livro vai ajudar muito vocês no dia a dia de vocês e com os filhos de vocês e com os pares de vocês, né? E a entender por que vocês são assim hoje, do jeito que são, quem vocês são, né? Porque muita coisa aconteceu com vocês. Então a pergunta que é, o que aconteceu comigo? É isso, tá? Gente, quarta que vem, tamo junto? 10 da manhã aqui no estudo? Semana que vem nós vamos ter também algumas outras lives que nós já estamos agendando aqui, de temas, com convidados. Eu fui convidada para uma live com uma neurocientista também, foi muito legal. A gente vai fazer semana que vem. Então fiquem atentos aqui ao meu perfil. Sai daqui cheia de conhecimento. Ai, que gostoso, Mari. Eu acho que, pra mim, esses estudos vão me dando cada vez mais segurança, né? Cada vez mais segurança de como continuar nesse caminho contra a maré, né? Remando contra essa maré que ainda é muito forte. Gente, vocês que estão aqui numa live sobre isso, a gente tá numa bolha ainda, tá? A gente tá numa bolha, a gente precisa começar a explodir essa bolha aí para cada vez mais lugares, porque nós ainda estamos remando contra uma maré muito, muito, muito forte, tá? Então, vamos juntos, não desgarrem, continuem aqui conosco, né? Se unam cada vez mais, contem comigo, contem uns com os outros, fiquem cada vez mais perto, mais fortalecidos pra gente não desanimar, porque é remar contra a maré, tá bom? Um beijo, muito obrigada pela participação de vocês. E semana que vem, tamo aí de novo com o nosso estudo. Quarta-feira, às 10 da manhã, já se programem, venham juntos e saudade, Val. Até a próxima. Até mais!